Que a paz, a serenidade, a harmonia continue conosco nesse recinto e ao longo do estudo. E o tópico Jesus vai voltar é porque a gente nota um movimento político hoje de cunho religioso e que nos chamou a atenção. Então nós tivemos recentemente a mudança da embaixada dos Estados Unidos de Jerusalém, de Tel Aviv para Jerusalém, e até a iniciativa do nosso presidente. E a gente vê um cunho político, mas também de fundo religioso. E nós espíritas devemos estar atualizados no que acontece, e tem muito a ver com esse tema. Então, na visão dos evangélicos, Jerusalém, a cidade de Deus, é onde o Messias estabelecerá o seu reino, que nunca terminará. Porque as correntes religiosas, protestante e católico, têm a Bíblia como a palavra de Deus e aquilo imutável, e entendem no sentido do que é a palavra, no sentido literal, e não o espírito da mensagem, diferente de nós espíritas. Então existe no mundo hoje mais de 2 bilhões de seguidores religiosos, católicos e protestantes. E por que a interpretação da vida de Jesus difere de nós espíritas desses mais de 2 bilhões de pessoas? Ninguém é dono da verdade, é claro, mas por que essa diferença? No Brasil nós temos cerca de 8 milhões de espíritas para uma população de 212 milhões de pessoas. Mas seguidores ou interessados ou simpatizantes do espiritismo é mais de 30 milhões. Muitas vezes em casas espíritas eu identifico padres assistindo palestras espíritas, padres comprando livros espíritas, ou seja, interesse no espiritismo existe. Então nós espíritas não somos melhores do que outras correntes religiosas, claro que não somos. Nós somos mais esclarecidos. E por sermos mais esclarecidos, na terceira revelação, o Espiritismo e o Cristianismo redivivo, aumenta muito a nossa responsabilidade perante a sociedade, porque, conforme nos dizem os mentores, a maior caridade que a gente pode fazer com o Espiritismo é a sua divulgação, é conversar com as pessoas que não têm esse conhecimento que nós já adquirimos, e não só convidar as pessoas a conhecer o Espiritismo, mas particularmente com a nossa mudança de atitudes, a transformação moral. Pelo exemplo, nós conseguimos convencer muito mais as pessoas do que pelas palavras. Jesus é o governador espiritual da Terra. Ele nos acompanha há milênios. Ele, junto com outros espíritos tão elevados quanto ele, formaram o planeta Terra há bilhões de anos atrás, 4 bilhões e meio de anos atrás. E desde a formação do planeta Terra, desde que nós começamos a reencarnar aqui nesse planeta, acompanha todos nós. E ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, emissários foram vindo para a Terra, trazendo a mensagem reveladora. Mas assim como a luz dessa sala permite distinguir as pessoas, o caminho que temos que seguir, se nós, em vez da luz que existe aqui na sala, nós aumentássemos o potencial de lâmpadas em 1000 vezes, nós não íamos enxergar, nós íamos ficar ofuscados, cegos. Assim também a luz espiritual, e Jesus dosou essa luz espiritual de acordo com a nossa capacidade intelectual e moral, para que a luz guiasse o nosso caminho sem nos ofuscar, respeitando então Jesus as nossas limitações. Nesse livro, que eu recomendo que todos possam consultar, é uma obra maravilhosa, conta a trajetória da humanidade, a caminho da luz, é o caminho que nós queremos seguir, é o nosso caminho. E nessa obra, quando ela foi publicada, ela disse que houve 2 reuniões importantes onde está o planeta Terra. A primeira foi
a formação do próprio planeta, onde Jesus fez parte. E a segunda grande reunião foi quando a comunidade angelical se reuniu para organizar a reencarnação de Jesus aqui na Terra. Ou seja, a reencarnação de Jesus foi planejada e foi tão importante quanto a formação do planeta Terra. Então não existe improvisação por parte da espiritualidade superior, uma programação sideral estabelecida bilhões de anos atrás. Hoje nós estamos aqui vivendo e seguimos um roteiro também que nós traçamos na erraticidade ou mundo espiritual com os nossos mentores. Nós estamos agindo, aprendendo coisas e cada encarnação subimos alguns degraus evolutivos. No próprio Evangelho de João, quando Jesus no Monte das Oliveiras se preparava para ser preso e crucificado, está registrado aqui no João Evangelista, ele dizendo: e agora, Pai, honra-me junto a ti com a honra que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Então já está aí no próprio Novo Testamento, no Evangelho, mostrando que Jesus já estava aqui, já existia antes que o próprio planeta existisse. A Terra segue ciclos evolutivos. Nós já fomos um planeta primitivo, hoje somos planeta de provas e expiação, e nos tornando agora muito próximo um planeta de regeneração. Até o final desse século, nós seremos um planeta regenerado, onde apenas as pessoas com tendência para o bem vão continuar reencarnando, e onde a predominância do bem vai predominar. Hoje ainda o mal predomina, por poucas décadas ainda. Jesus reencarnou na Galileia, uma região pobre, simples, e tinham razão para isso. As pessoas simples aceitando com mais facilidade o Messias. Só para ter o exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele esteve na Ásia, divulgando a palavra de Jesus, já seguindo o mestre, onde Paulo esteve, ele fundou uma igreja. Todos os lugares que ele foi, ele conseguiu fundar uma igreja. Ele só não fundou uma igreja em uma cidade, Atenas. E Atenas foi onde o apóstolo Paulo estudou, ele falava grego fluentemente. E ele esperava, ele achava, que chegando junto aos gregos, intelectuais, filósofos, sábios, a mensagem redentora de Jesus teria eco, seria ouvida. E foi recebido com sarcasmo, com risadas, e ele saiu de Atenas triste, porque não fundou uma igreja. Jesus sabia, ao longo do processo evolutivo nosso, que nós nessa era agora, tão intelectualizados, com computadores tão modernos, teria que ter uma religião, uma filosofia, que abraçasse a capacidade intelectiva do momento. Na antiga Galileia, falando para pescadores, mercadores, gente simples, com limitações intelectuais, Jesus falou principalmente ao coração, aos sentimentos. Mas o homem de hoje, passado quase 20 séculos desde Jesus, ele tem um coração mais endurecido, porque desenvolveu muito a sua inteligência. Nós somos muito cérebro e pouco coração. E na grande fraternidade, amor e caridade que Jesus tem conosco, Ele que é o caminho e verdade e a vida, Ele nos dá a oportunidade de nós voltarmos a segui-lo como na antiga Galileia, e dessa vez, falando ao nosso cérebro, falando a razão, a nossa inteligência, porque o Espiritismo prega a fé raciocinada, com as suas leis, os seus postulados, da ação e reação, reencarnação, nós conseguimos raciocinar, e pela lógica e pelo raciocínio, voltamos então a resgatar a humildade que tínhamos de ouvir o Mestre na antiga Galileia. Mas ele sabia que teria um momento apropriado para isso, justamente o momento mais difícil da nossa civilização, que é o momento da transição planetária, que é o mais doloroso. É onde tem os grandes transformações, nós temos aí tsunamis, terremotos, guerras, é um momento muito difícil, e ele, na sua suprema caridade, nos dá então o Espiritismo, e ele teve que fazê-lo, porque sua trajetória foi curta, quando encarnado na Boa Nova. Basta resgatar que a divulgação de Jesus, a Boa Nova,
foi menos de 3 anos. Foi pouco mais de 2 anos na Galileia, que teve seu início com o batismo por João Batista no Rio Jordão, até depois de mais de 2 anos, ele em Jericó encontra Zaqueu, tem um episódio em Betânia, quando ele ressuscita Lázaro, e entra em Jerusalém, aclamado. 7 meses depois, ele é preso e crucificado. Então, sua missão em Jerusalém e na Judéia foram 7 meses. Nesse período, ele marcou bem e implantou a Boa Nova no mundo. Ele é um modelo a ser seguido, único modelo a ser seguido. Os demais são exemplos. Apóstolo Paulo, Chico Xavier, Francisco de Assis, são exemplos de cristãos. Mas modelo só um, Jesus. Porque Jesus é um espírito puro. E os demais espíritos ainda estão no trabalho de superar suas limitações. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele fala que chama sermão profético. Ele fala do momento atual, o momento da transição planetária mais difícil. E ele então alerta a comunidade, e esse alerta serve até os dias de hoje. E ele falou, claro, num vocabulário, numa linguagem, para a época. Usou palavras, expressões que ele pudesse ser entendido, e sabia que, posteriormente, ele voltaria para fazer essas palavras numa nova versão mais inteligível para o mundo moderno. Mas naquele momento teria que ser daquela forma, para a luz iluminasse, mas não ofuscasse. Então, diz então no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3, e estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando ele fala fim do mundo, na verdade se refere ao fim de um ciclo. A Terra deixar de ser um planeta de provas e expiação, como era na época de Jesus, para se tornar um planeta de regeneração. Quando serão os sinais? E a sua volta, tua vinda, quando você vai voltar? Então essa é a pergunta. E Jesus confirma que vai voltar. Diz então o mestre: ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Amigos, no século passado, nós tivemos 2 grandes guerras. Não sei se já tiveram curiosidade de ver o absurdo, parece que isso aconteceu em outro planeta. Só a Segunda Grande Guerra na Europa ceifara a vida de 90 milhões de pessoas. A Primeira Guerra, mais de 20 milhões, cidades destruídas. Ainda assim não era o final do ciclo, como não foi. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. E todas essas coisas são princípio de dores. É o momento que nós vivemos: terremotos, tsunamis, vulcões, pestes, doenças, guerras. Então realmente nós estamos vivendo uma época muito difícil. É a época onde realmente a moral é questionada, os valores morais invertidos. Não é só no Brasil, é em todo o mundo acontecendo isso. Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então Jesus diz o seguinte: estejam atentos, porque o momento que eu vou voltar não está decidido. Então ele chama na época, ao longo dos séculos, o vigiai e orai, que persiste até hoje. Porque na verdade, todos nós estamos encarnados, mas não sabemos quando vão voltar para o mundo espiritual, não é verdade? Não sabemos. Pode ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ou pode ser num tempo menor. Por isso estáis atentos, porque o Filho do Homem, que é Jesus, há de vir a hora em que não penseis. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, o achar preparado. Bem-aventurado. Então o mestre endossa a necessidade de nós estarmos preparados. O que é estar preparado? É estar em harmonia, estar em paz,
saber viver com tolerância, paciência, perdão, viver pacificamente, sem inveja, sem egoísmo, superar as nossas limitações. Isso é estar preparado. Em resumo, então, Jesus confirma a sua volta e diz para estarmos preparados, mas não menciona uma data específica, mas cita tempos difíceis. Hoje, essa época e os anos que se seguem vão ser os anos mais difíceis de todas as encarnações que nós já tivemos aqui na Terra. É a separação do lobo das ovelhas, a separação do joio do trigo. Aqueles que estiverem do lado do bem continuam reencarnando na Terra, aqueles que estiverem à esquerda do Cristo serão transferidos por um certo período para um planeta inferior. Depois de Jesus ainda, João Evangelista, no livro Apocalipse, quer dizer Revelação, ele fala, é uma obra complexa, mas com muita informação, ele fala o que aconteceria com toda a Europa, todas as dificuldades que o mundo passaria, como realmente atravessou até a época de hoje. Quando a gente vê o linguajar do Evangelho, nós temos que entender que é um linguajar, um vocabulário para a época, com a capacidade que tinham. Por exemplo, hoje a gente pode comprar esse livro, Nosso Lar, psicografado pelo saudoso Chico, ditado pelo Espírito André Luiz, e coloca com riquezas de informações a vida no mundo espiritual. Teve até um filme, inclusive, sobre esse livro. A gente vê como é que funciona o mundo espiritual. Fala de corpo espiritual, corpo físico, mas naquela época não tinha essas expressões, nem tinha esse conhecimento. Observe quando Jesus conversa falando do mundo espiritual, como no Evangelho de Lucas, ele fala de Lázaro, né? O mendigo e o rico, onde Lázaro, por ser bonzinho e sofrer muito, ele desencarna e fica no seio do pai Abraão. E já o rico, que foi muito mal aqui na terra, fica na zona purgatorial, que seria a região equivalente ao umbral, de muito sofrimento. Mas Jesus usou, se a gente lê como é que está ali no Evangelho de Lucas, ou outros evangelistas, o vocabulário descrito, da forma que as pessoas podiam compreender. A questão é que os nossos irmãos de outras correntes religiosas seguem ao pé da letra o que está ali escrito. Não, mas está aqui, ó. Jesus disse, não, Jesus disse. Mas o que o mestre quis dizer com essas palavras e com essas expressões? Nós reencarnamos e vamos adquirindo uma bagagem aqui projetada como um iceberg. A gente diz que o iceberg ele tem uma pontinha só de fora da água e a maior parte debaixo da água. O nosso conhecimento não se perde das reencarnações sucessivas. As nossas virtudes e os nossos defeitos. Fica como a gente chama inconsciente profundo, que pode emergir na forma das nossas atitudes. Nós temos maneira de agir, e às vezes virtudes e defeitos que se repetem. Nós temos uma tendência muito grande a sermos o que fomos em encarnações passadas, tendências, inclinações. Quando nós nos evangelizamos, e praticamente à luz do Espiritismo, que abre a nossa mente para uma mudança moral, nós conseguimos disciplinar esse lado sombrio do nosso passado e acender o nosso lado bom, porque nós temos virtudes, mas temos defeitos. Então, se nós conseguimos realmente mudar a nossa forma de pensar, nós disciplinamos a nossa mente e aproveitamos o conhecimento de várias reencarnações. Na época de Paulo, então, Paulo pregando em toda a Ásia, toda a Europa, o povo tinha a visão imediatista. Hoje também tem visão imediatista. Fala da vida após a vida, a pessoa está preocupada com as contas de amanhã. Eu não quero saber daqui a 20 anos. Se o homem de hoje é imediatista, imagina 20 séculos atrás, muito mais. E a preocupação era, se as pessoas que tinham desencarnado, como é que iriam fazer quando Jesus voltasse? Mas a pessoa morreu, Jesus voltou, e agora, o que faz? Essa era a preocupação das pessoas. E o apóstolo Paulo, dentro das limitações da época, tentou resolver essa questão quando ele diz: os cristãos de Tessalônica temiam por aqueles que já tinham morrido. Será que aqueles que estavam mortos veriam Jesus? Será que seriam salvos por Jesus que já tinham morrido? E Paulo então escreve uma carta para eles. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.
Mas os vivos, os que ficaram até a vinda do Senhor, de modo algum procederão os que já morreram. Ou seja, na visão da época, a pessoa morria e ficava no sono eterno. Hoje ainda, correntes religiosas pensam assim: morreu, fica no sono eterno até o dia do juízo final. Porque segue ao pé da letra o que está ali, o que o apóstolo Paulo disse. E, ressoando a trombeta de Deus, Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não existia a palavra reencarnar, não existia a palavra corpo espiritual. Então era difícil para o apóstolo Paulo mostrar, explicar isso, porque até ele tinha as limitações também de compreender, ele encarnado, essas verdades. Então, nessa transição planetária que nós estamos passando, esse momento mais difícil, é quando vem então o Espiritismo. Jesus, ele desencarnou no ano 33, e quando Maria de Magdala o encontra 3 dias depois do sepulcro, não vai encontrar o corpo físico de Jesus ressuscitado, ele encontra Jesus em corpo espiritual materializado. Ali que é a diferença. Quando no caminho de Emaús, Jesus se encontra com os discípulos, também não é Jesus ressuscitado, é Jesus em corpo espiritual. Os apóstolos de Jesus, todos eram médiuns, doavam ectoplasma, era possível fazer isso. Inclusive a reunião cercada com os demais apóstolos, quando a gente se manifesta e conversa com eles, é tocado por eles. Tomé chega a querer ver as feridas nas mãos de Jesus, o local onde a lança penetrou, e vê, era Jesus materializado. Então, as dúvidas sobre a época da vida de Jesus, há várias passagens que demonstram que os primeiros cristãos acreditavam que já estavam vivendo o fim dos tempos. Então, eles achavam que Jesus já estava voltando. Não só os cristãos, mas até o apóstolo Paulo e demais líderes do movimento cristão. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na carta para os Hebreus, veja que os dias se aproximam, aos Coríntios, isso porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, achando que Jesus já estava voltando. Tiago, irmão de Jesus, da igreja de Jerusalém, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ora, se naquela época tivesse esse juízo final, a chance de nós escaparmos ia ser muito menor, não seria? Pelo menos 20 séculos, deu chance de nós termos aí umas 5, 6 reencarnações e melhorarmos muito. Então foi a grande vantagem que nós tivemos desses tempos chegados a acontecerem há 2000 anos atrás, senão a gente, grande parte, já ia direto para um planeta inferior. Também aqui, Pedro e João, ora, a fim de todas as coisas estar próximos, sede, portanto, criteriosos e sóbrios das vossas orações. João, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras do profeta e guardam as coisas nelas escritas, pois os tempos está próximo. Então, eles acreditavam que estavam vivendo já muito próximos tempos chegados. Mas na visão, quando Jesus disse isso, o apóstolo Paulo, não é que estivessem errado. Quando se fala de tempo, a gente acha um dia, uma semana, muito tempo. Se eu falar para o meu neto que eu vou dar um presente para ele só no Natal, é uma eternidade. Nosso Natal é só em dezembro, é uma eternidade para ele. Para a gente não é. É muito relativo. O que é uma encarnação para quem é eterno? Então, quando eles falavam que o tempo é chegado, ora, 2000 anos não é muito tempo para o espírito. É um tempo curto para mudar o comportamento da pessoa. Tem espíritos que a gente vê, várias obras espíritas, há 500 anos atrás, cheio de ódio e não consegue perdoar. 5 séculos de ódio e não consegue perdoar. Vários casos assim, em trabalhos mediúnicos que já participei muito tempo, cansei de ver elementos do Brasil colônia, 100 anos no umbral e cheio de ódio ainda. Lidei com casos que o espírito chegava e conversava, meu irmão, você está desencarnado, você está no mundo espiritual, que ódio todo é esse? Eu enquanto esse fulano que eu odeio não desencarnar, eu não vou deixar ele em paz. Mas perdoa, não vou perdoar. E não perdoava, um ódio terrível.
Então, 2000 anos mudar de comportamento, parece que é muito tempo, não é? Então, os tempos chegados que Jesus e os apóstolos falavam justamente disso, mudar comportamento, mudar a atitude das pessoas. Mas as dúvidas apareceram e deu margem a muita confusão ao longo dos séculos. Foi justamente quando Jesus, materializado, conversando com os apóstolos, e eles questionam sobre João Evangelista, que inclusive é João também de um dos evangelhos canônicos. E Pedro pergunta para Jesus: e quanto a esse, quanto a João? Se João ainda ia estar vivo, enquanto João estaria lá na volta de Jesus. E o mestre responde: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, Pedro, segue-me. Ou seja, se eu quero que João permaneça até a minha volta, o que importa? Então eles entenderam que enquanto João estivesse vivo, Jesus voltaria. Uma visão muito simplista para a capacidade intelectiva e conhecimento da época. Mas no ano 103 da nossa era cristã, João desencarna e Jesus não voltou. Aí gerou o quê? Aí gerou, para aqueles mais céticos, descrença. Mas Jesus não voltou e João morreu. Mas Jesus não disse que ele voltaria enquanto João Evangelista estivesse vivo, enquanto João estivesse conosco. Nós evoluímos gradativamente e não mudamos tão rápido o nosso comportamento. Jesus teria que esperar nós evoluirmos mais para ele voltar. João, nós sabemos, cuidou de Maria, mãe de Jesus, Maria de Nazaré, e sabemos também que ele reencarnou como Francisco de Assis. Então, ele estar conosco, João, não é só como João Evangelista, talvez em várias reencarnações, vários personagens que nós não sabemos com certeza, mas presente conosco. A igreja da época tinha problemas internos. Na época tinha a igreja, fundada já, a corrente religiosa pelo apóstolo Paulo, que era cristianismo mais puro, e tinha a corrente que seguia a igreja de Jerusalém, de Tiago. Tiago foi preso e sacrificado no ano 62 da era cristã, e a própria Jerusalém foi destruída no ano 70 por Tito. Mas essas desavenças internas, as perseguições, eram muito difíceis para os cristãos. Alguém dentro da igreja na época resolveu então escrever uma carta falsa para tentar mudar e melhorar a fé dos cristãos, a adulteração do evangelho. Há uma carta atribuída ao apóstolo Pedro que diz o seguinte: especialistas são unânimes em afirmar que essa carta não foi escrita por Pedro, foi produzida por alguém que tinha interesse em se passar pelo apóstolo Pedro em meados do século II, no ano mais ou menos 150 da era cristã. E diz o seguinte essa carta: nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda, de Jesus? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Para o Senhor o dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então foi uma saída equivocada de fazer essa carta. Eles queriam dizer que um dia para Jesus era 1000 anos, então ia demorar muito. Mas, na verdade, o próprio apóstolo Pedro, tão humilde, tão simples, tão amoroso, jamais escreveria uma carta com esse teor. Não tem nada a ver. Então, na verdade, a presença de Jesus, ela ocorreu, mas quando ele fala do João Evangelista estar aqui com ele, João esteve através de várias reencarnações com vários corpos físicos diferentes. Mas o que a vida nos espera quando nós voltarmos para o mundo espiritual? Jesus diz, inclusive está no Evangelho de João: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então não existe um céu, um paraíso de contemplação, existe trabalho. A obra Nosso Lar descreve como as pessoas trabalham, por exemplo, no mundo espiritual. E Jesus diz: meu Pai trabalha, Deus, e eu também trabalho. Ninguém vai ficar ocioso no mundo espiritual. Mas a visão das igrejas, como eu mencionei no início, ela é literal.
ela vê ao pé da letra o que está escrito. E mesmo os pregadores pegam o evangelho, levantam, mas está escrito aqui, ó, é a palavra de Deus. E tem então essa visão, que nós como espíritas entendemos equivocada, porque estão se pegando apenas a palavra e não o espírito da palavra. Então, de acordo com eles, Jesus descerá dos céus, os cristãos serão mortos e ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão arrebatados junto com os que ressuscitarem e irão encontrar Jesus nas nuvens. Os ímpios permanecerão na terra, que sofrerá grande tribulação. Então essa é a visão. Mas ele se baseia inclusive no apóstolo Paulo. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo fala isso. Então não está errado. Só que tem que entender o que o Paulo quis dizer com isso. Não é nas nuvens, é no mundo espiritual. O encontro com os espíritos superiores. Agora, ao pé da letra, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Na verdade, aqueles espíritos que estão já no mundo espiritual, que já estão à direita do Cristo, já despertaram para a vida espiritual. Depois nós, os vivos, encarnados, que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, assim como encontraremos para sempre com o Senhor. Quer dizer, ser arrebatado e ir para as nuvens não faz sentido. Não é isso que o mundo espiritual nos diz, e aqui tem que entender o espírito da mensagem de Paulo. Então, a interpretação da Bíblia não pode ser literal. E Jesus diz o seguinte aqui, ó: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, então retribuirá cada um conforme as suas obras. E está perfeito. Jesus, com seus prepostos, está avaliando a humanidade e separando o joio do trigo, separando aqueles que vão permanecer na terra, né, o lobo das ovelhas, ou irão ser transferidos para o mundo inferior, provisoriamente, para melhorar a atmosfera espiritual do planeta. Então, os esclarecimentos que nós temos do Espiritismo, a gente pega, por exemplo, o Divaldo, que fala sobre isso. Diz então Divaldo: nós acreditamos que a promessa do Consolador, que está em João, foi personificada pela volta dos Espíritos a partir dessa avalanche de mensagens que constitui hoje o Espiritismo. O que é o Espiritismo? É o Consolador prometido por Jesus. A volta do Cristo não é o retorno de Jesus corporificado. Trata-se de seu pensamento que volta mediante as lições do bem, da solidariedade, construindo um mundo muito melhor. Desse modo, acredito sim que o Cristo já voltou. Então, nas palavras de Divaldo, o Cristo já voltou na vivência do seu evangelho, que é o cristianismo, que é a mensagem do Cristo, rede vivo. Tem algumas passagens com Allan Kardec muito interessantes, que falam sobre o Espírito da Verdade, que na verdade é Jesus. Numa das conversas com médiuns, Kardec então perguntando, né: consentirás em dizer-me quem és? E a mensagem mediúnica, o médium responde: para ti chamamei a verdade. Todos os meses, aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Esses grandes espíritos nobres, eles não usam nomes pomposos. Eles deixam sinais para serem identificados. Jesus não disse que era o Messias. A primeira revelação do Mestre, ele o faz ainda em Nazaré, lá na sinagoga. Quando ele abre a passagem do Isaías na sinagoga, ele se revela. Ele fala, Isaías fala do profeta, e ele diz: então hoje esse acontecimento aconteceu, para ser reconhecido como Messias pelos judeus, e não foi. No Livro dos Espíritos tem essa figura, um raminho de videira, as folhinhas e as uvas. E olha aqui no Evangelho de João que diz Jesus: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se identificando mais uma vez. Noutra mensagem mediúnica, usando médiuns, perguntou-se ao espírito Jobarte, que se manifestou como uma médium. Perguntaram para ele: vede os espíritos que estão aqui convosco? E Jobarte, que é um espírito, responde: eu vejo sobretudo Lázaro e Erasto, que são 2 espíritos iluminadíssimos. Depois, mais adiante, o Espírito da Verdade, planando no espaço. Depois, a multidão de espíritos amigos que vos cercam, apressados e benevolentes.
Então o Espírito da verdade é um espírito, é uma individualidade, não é uma comunidade de espíritos. Na revista Espírito de 1864, uma comunicação espírita diz o seguinte, aqui a mensagem: há várias moradas na casa do meu pai, e eu lhe disse há 18 séculos. Essas palavras, o Espiritismo veio fazer compreendê-las, o Espírito da verdade. Então, há 18 séculos se disse isso em 1857. Jesus falando, já falei isso há 18 séculos. Mais recentemente nós temos essa obra aqui, Os Missionários, onde o instrutor Alexandre, ele diz para André Luiz: o próprio Jesus nos afirma, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível? Imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito da verdade, que é o próprio Senhor. Então André Luiz, e aqui já endossando, que o Espírito da verdade é Jesus, ou seja, a volta de Jesus aconteceu de forma mais presente, porque Jesus sempre esteve conosco, Ele é o nosso guia, na época da implementação do Consolador, do Espiritismo, várias mensagens sobre isso. E o próprio escritor Hermínio Caio Miranda, ele diz o seguinte: não há, pois, como ignorar a óbvia e indiscutível conclusão de que, sob o nome Espírito de Verdade, o Cristo dirigiu pessoalmente os trabalhos de formulação e implementação da doutrina dos Espíritos, caracterizando-a como o Consolador que prometera há 18 séculos. O Cristo, o ungido de Deus, é o próprio Espírito da Verdade. Então, Jesus prometeu, no Monte das Oliveiras, do sermão profético, voltar, e voltou, mais uma vez, pela sua infinita caridade, para abrir os nossos olhos e mudar o nosso comportamento nessa fase tão difícil, da transição planetária, da separação do joio do trigo, do lobo das ovelhas, que nós possamos realmente fazer um exame de consciência e aproveitar essa oportunidade que estamos tendo de continuar reencarnando aqui na Terra. No Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 7, aqui só um trecho, Jesus diz: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, venho como eu já tinha vindo, trazer a verdade, o caminho para nós. Conclusão sobre a voz de Jesus: o Mestre nunca nos deixou. Ele diz que voltaria a estar mais presente junto de nós, como ele reencarnou, agora vem em espírito mais presente. E eis que estarei com vocês todos os dias, até o final do ciclo. Então, até durante a transição planetária, o Mestre estará conosco, nos orientando. Agradeço a atenção de todos, desejo a todos um feliz regresso aos seus lares.